Na aula de hoje vamos falar sobre Ausubel e a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa diz respeito ao conteúdo fazendo significado direto na vida do aluno. Ausubel é o teórico responsável por pensar esta teoria. Isso significa dizer que Ausubel concebe a aprendizagem tal como ela acontece na sala de aula. Ou seja, para Ausubel, a aprendizagem é a ligação de conteúdos prévios a novos conteúdos pelo aluno. Mas qual o vínculo de Ausubel com a educação? Ausubel vincula-se com a educação através do pensamento ou da teoria cognitivista. Ser um cognitivista significa dar ênfase aos processos mentais da inteligência. Ou seja, Ausubel, ao considerar o processo de aprendizagem, pensa a aprendizagem acontecendo pouco a pouco, a partir da especialização das estruturas mentais dos alunos. É justamente por isso que Ausubel também pensa uma teoria da aprendizagem pautada nos conhecimentos prévios e nos novos conhecimentos. Mais ainda, na associação entre os dois. Cabe então ao professor pensar uma maneira de ligar o novo conhecimento ao conhecimento prévio trazido pelo aluno para a sala de aula. Como vemos, também a teoria de Ausubel é direcionada aos professores. Ou seja, além de pensar uma teoria da aprendizagem que explica o processo de aprendizagem dos alunos em processo escolar, em formação escolar, Ausubel também pensa um processo para os professores. Isto significa dizer que, para Ausubel, recai sobre o professor o dever de conseguir ligar o novo conhecimento ao conhecimento anterior. Isso nos leva diretamente ao significado da aprendizagem para Ausubel. Ausubel considera a aprendizagem como um processo contínuo, um processo constante de transformação das estruturas cognitivas dos alunos. Se pensarmos também nesse processo de transformação das estruturas cognitivas dos alunos, vamos chegar à teoria de Piaget. Também Piaget falava da modificação das estruturas cognitivas ou dos processos mentais na relação de aprendizagem. Isso nos mostra que Ausubel se baseia na teoria de Piaget para construir a sua própria teoria da aprendizagem. A diferença, então, entre Piaget e Ausubel é que, para Ausubel, a aprendizagem precisa construir um significado, ou seja, para que ela seja significativa, ela precisa ter um sentido na vida prática do aluno. Vocês conhecem bem isso. Sabe aquelas vezes em que nos perguntamos por que estudo essa matéria? Para que serve isso? De que forma vou aproveitar esse conteúdo na minha vida prática? É pensando sobre isso que Ausubel propõe a sua teoria. A teoria, então, proposta por Ausubel é da aprendizagem cognitiva, uma aprendizagem de estimulação dos processos mentais. Devemos lembrar novamente que Ausubel toma como base ou como referência para sua própria teoria a teoria de Piaget. Então, quando Ausubel fala da aprendizagem cognitiva, ele está falando da reestruturação ou reorganização dos processos mentais dos alunos. Basta entendermos que uma criança, quando pequena, tem alguns processos mentais já construídos, que vão sendo construídos a partir da interação dela com seu meio. Mas, depois de alguns anos de experiência ou alguns anos de vida em contato com seu meio, a criança, ao entrar em idade escolar, já apresenta construída na sua mente ou nos seus processos mentais e cognitivos alguns conceitos. É sobre esses conceitos que Ausubel procura trabalhar, reorganizando não só os conceitos, mas o pensamento dos alunos. E por isso falamos de uma reorganização das estruturas cognitivas ou estruturas mentais. Isto significa que o professor vai interferir diretamente nos conceitos já construídos pelos alunos, trazendo também novos pensamentos ou novas formas de compreender uma mesma situação. Dessa forma, a aprendizagem vai sendo construída pouco a pouco, passo a passo, também com base num processo chamado de ancoragem. Ou seja,
A ancoragem é justamente a ligação de um conceito prévio a um novo conceito. É uma ideia de âncora, algo que pesca, que busca o conhecimento antigo a partir do novo ou vice-versa. A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva, não literal, e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, há algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito, uma proposição já significativo. Nesse ponto da aula, é importante diferenciarmos a aprendizagem significativa da chamada aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa, como estamos vendo, é a aprendizagem que faz algum sentido para a vida do aluno. Não só um sentido prático, mas também um sentido de compreensão daquilo que é transmitido pelo professor. A aprendizagem significativa é, então, um processo ativo de conhecimento e não um processo passivo. E é justamente isso que a diferencia da aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é o que chamamos comumente de decoreba. Ou seja, quando decoramos, agimos mecanicamente, não levamos as nossas estruturas mentais a nenhuma reorganização ou modificação. Ou, se isso chega a ocorrer, é muito pouco. Ausubel diz, então, que a aprendizagem mecânica, como ela não reestrutura os processos mentais e as estruturas cognitivas, ela não se torna significativa. Tudo aquilo que é decorado e não aprendido pelos alunos tende a ser esquecido com o tempo. Mas Ausubel também faz uma ressalva. Isso não significa dizer que tudo aquilo que é decorado é esquecido. Porque, se temos algum conteúdo, algum conceito que faça uma ancoragem, ou seja, uma ligação com aquilo que está sendo decorado, ou seja, ligue um conceito anterior a alguma coisa da decoreba, então pode ser que algo nesse processo de decorar faça sentido e reorganize minimamente as estruturas mentais. Nesse momento, surge aí o papel da ancoragem, da ligação de um conhecimento anterior a um novo conhecimento, ou desse novo conhecimento a um conhecimento anterior. Pode parecer a mesma coisa, mas segundo Ausubel, são caminhos independentes ou diferentes. Pode ser que o novo conceito é que vá ancorar o conceito antigo, ou seja, é a partir daquilo que o professor fala de novo na sala de aula que somos levados a um tipo de insight, ou seja, pensamos da seguinte forma: ah, então é disso que o professor está falando? Ou, ah, agora eu compreendi, isso parece com a aula anterior. Essas ligações, então, dos novos conceitos aos conceitos anteriores é chamado de ancoragem. Mas pode acontecer também no caminho inverso. Um conceito formado anteriormente buscar um novo conceito. Nesse caso, então, é a partir do que já sabemos que somos levados a compreender o que está sendo dito. É porque já temos base na teoria de Piaget, por exemplo, que fica mais fácil compreendermos a questão da assimilação ou da acomodação na própria teoria de Ausubel. Neste caso, é um conceito anterior já formado por nós que ancora um novo conhecimento. É este mais ou menos, então, para Ausubel, o processo da aprendizagem, o caminho percorrido no ato de aprender. Mas, para aprendermos, Ausubel também nos diz que precisamos de alguns elementos facilitadores da aprendizagem. Os elementos facilitadores da aprendizagem podem ser, por exemplo, os recursos pedagógicos utilizados pelos professores em sala de aula. Os materiais didáticos apresentados pelo professor aos alunos são ferramentas facilitadoras do processo de aprender. Além disso, Ausubel também coloca no rol dos elementos facilitadores da aprendizagem os subsunsores. Calma, eu explico. A palavra é feia, subsunsor, e não tem tradução direta no nosso dicionário. Mas, pela própria explicação de David Ausubel,
temos nos elementos subjunsores aqueles conceitos prévios do qual falávamos. Os subjunsores, então, são justamente os conceitos já adquiridos ou já formulados pelos alunos, dando base à formulação dos novos conceitos e da reestruturação dos processos mentais. Mas os elementos subjunsores também podem estar ligados aos elementos facilitadores. Na verdade, os subjunsores são em si facilitadores da aprendizagem. Mas como o professor pode saber se já existe no aluno um elemento subjunsor construído? Ou seja, para que o professor possa dar continuidade ao processo da aprendizagem ou do ensino-aprendizagem, é preciso que primeiro ele encontre os elementos subjunsores de cada aluno, ou melhor dizendo, os conceitos que já dão base para o processo de aprender de cada um dos seus alunos. É claro que sabemos que na nossa realidade de ensino, na realidade brasileira, isso não é tarefa fácil para nenhum professor. Procurar quais os conceitos já foram construídos em cada um dos alunos. Ausubel, então, também pensa uma sala de aula com uma quantidade menor de alunos. E essa deve ser uma das lutas do professor hoje, dentro do processo educacional brasileiro. Mas existe também na teoria de Ausubel, para além dos elementos subjunsores, uma outra questão. É claro que Ausubel percebe que esta é uma consideração difícil de ser feita pelo professor. O professor não tem ali subsídios, ou seja, base para saber diretamente se o aluno já tem construído um conceito ou não. Por isso, Ausubel nos coloca a seguinte questão: quais são as evidências da aprendizagem significativa? Como podemos perceber se um aluno já construiu algum conceito ou não? A evidência da aprendizagem significativa é justamente aquilo que o professor deve procurar na sala de aula. O professor, então, pode buscar essas evidências da aprendizagem significativa a partir de proposições de atividades diferenciadas. E isto é um ponto muito relevante. Segundo Ausubel, o professor consegue perceber a diferenciação dos conceitos já possuídos ou já construídos pelos alunos a partir de atividades concretas no dia a dia de sala de aula. O professor deve, então, introduzir no seu cotidiano de trabalho, na relação ensino-aprendizagem, alguns conceitos novos ou problemas diferenciados. Ausubel diz ainda que podemos utilizar o mesmo problema de maneiras diferentes. A questão de utilização de problemas diferenciados ou de um mesmo problema sendo apresentado de maneiras diferentes vai levar o aluno a reconstruir os seus processos mentais. Ele faz uma indução, ou seja, estimula o aluno a se interessar ou a querer aprender aquilo que está sendo proposto. Os problemas, então, aparecem como desafios a serem ultrapassados pelos alunos. Os alunos precisam mobilizar todos os seus conhecimentos para resolvê-lo. Por isso, dali surge o interesse em aprender, segundo Ausubel. Mas quais serão as condições que devem existir na sala de aula para a ocorrência da aprendizagem significativa? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Para Ausubel, uma sala de aula deve favorecer as condições de ocorrência desse tipo de aprendizagem. Mas a principal condição de ocorrência da aprendizagem significativa, segundo Ausubel, é justamente a fundamentação conceitual. Ou seja, para Ausubel, a aprendizagem se torna potencialmente significativa, contanto que os conceitos prévios estejam já formulados e os novos conhecimentos possam ser, de fato, agregados, ligados aos conhecimentos anteriores, formando assim um conjunto de aprendizagens significativas, úteis para a vida prática do aluno. Mas, segundo Ausubel, existem 3 tipos de aprendizagem significativa, que podem ser representacional, conceitual ou proposicional. A aprendizagem representacional, segundo Ausubel, é aquela de tipo mais básico, onde o aluno formula os símbolos, as imagens simbólicas. Nós sabemos já que as crianças, quando bem pequenas, não são capazes de formular conceitos, justamente porque ainda não têm uma representação mental dos objetos do mundo.
A aprendizagem representacional, então, é aquela justamente onde o aluno é levado a formular esses novos conceitos, a justamente desenvolver a capacidade simbólica de colocar para dentro, de formular imagens mentais sobre aquilo que ele vê e vivencia ao seu redor. O outro tipo de aprendizagem sugerida por Ausubel é a aprendizagem de conceitos ou aprendizagem conceitual, que é onde justamente o pensamento um pouco mais estruturado que na fase anterior já consegue ser dividido em categorias. Categorizar o pensamento é uma especialidade mental dos processos mais avançados de aprendizagem. As crianças em idade escolar já conseguem separar os pensamentos em categorias, ou seja, já não tem um pensamento tão misturado, tão sincrético. Isso significa que o aluno, nessa fase de aprendizagem, ou seja, da aprendizagem conceitual, consegue já formular muito melhor os conceitos, ligando os novos conceitos apresentados pelo professor aos anteriores já formados, justamente porque já tem a capacidade de representação elaborada e já consegue buscar do próprio meio mais ferramentas para continuar o seu processo de aprendizagem. O outro processo de aprendizagem sugerido por Ausubel é a aprendizagem proposicional. Vamos entender então o que isso significa. A aprendizagem proposicional é aquela fase onde os alunos já são capazes, além de especializar ou separar o pensamento em categorias, também de propor novas situações. É muito parecido com a última fase de desenvolvimento proposta por Piaget, a fase do desenvolvimento da inteligência lógico-formal. A aprendizagem proposicional, então, fala justamente do caminho percorrido pelo pensamento do aluno, onde ele já é capaz de formular hipóteses e deduções. É um pensamento que já é mais abstrato, que não precisa buscar no mundo concreto ou na separação específica de categorias a explicação para as questões oriundas do meio. Significa também que o professor nessa fase não tem mais tanto trabalho para apresentar novos conceitos, pois os alunos já são capazes de abstrair a partir de conceitos anteriores. Conseguem, então, formular suas próprias hipóteses e até mesmo suas próprias teorias de aprendizagem. O caminho, então, percorrido de um tipo de aprendizagem para o outro passa necessariamente pelo processo de assimilação, segundo David Ausubel. A assimilação pode ser explicada da seguinte maneira, tomando como base a própria explicação de Ausubel. Assimilação significa, então, que um conceito anterior, azinho, somado a um novo conceito, azão, gera como produto uma aprendizagem azinho-azão. Eu sei que vocês devem estar rindo nesse momento, pois a aula não é de matemática, mas é simples de entender. Se estamos falando inicialmente sobre David Ausubel nessa aula, então o conhecimento de vocês está sendo construído neste momento sobre esta teoria. Este conhecimento é um conhecimento novo, portanto podemos chamá-lo de azão. O conhecimento anterior de vocês pode ser buscado justamente na teoria de Jean Piaget, que é um pouco próxima da teoria de Ausubel, que toma como referência exatamente o Jean Piaget. Esse processo, essa compreensão da própria palavra assimilação é retirada da teoria de Piaget. A teoria de Piaget, então, é um conceito anterior, que pode ser chamado aqui de azinho. A partir do momento, então, que vocês interagem com esta aula, com a aprendizagem dos conceitos sobre a teoria de David Ausubel, a aprendizagem anterior, ou seja, os conhecimentos anteriores, tendem a ser modificados, porque a ideia de assimilação anterior que vocês já possuíam, ligada à teoria de Piaget, começa a ser modificada, introduzindo também a ela uma nova ideia sobre assimilação, que é a ideia proposta por David Ausubel. Dessa forma, então, o conhecimento anterior, ligado ao conhecimento novo, provoca uma modificação das estruturas cognitivas de vocês, uma reorganização do conhecimento, gerando uma nova aprendizagem.
O problema principal da aprendizagem consiste na aquisição de um corpo organizado de conhecimentos e na estabilização de ideias interrelacionadas, que constituem a estrutura da disciplina. O problema, pois, da aprendizagem em sala de aula está na utilização de recursos que facilitem a passagem da estrutura conceitual da disciplina para a estrutura cognitiva do aluno, tornando o material significativo. Vamos falar um pouco agora sobre o papel do professor no processo de aprendizagem significativa. Como podemos perceber até aqui, o professor, na teoria de Ausubel, ocupa um lugar importantíssimo, pois é justamente ele o grande responsável por captar aquilo que o aluno já conhece e transformar esse conhecimento anterior num novo conhecimento. É justamente isso que Ausubel pede para que os professores determinem a estrutura conceitual, que façam a determinação da estrutura conceitual dos alunos, ou seja, que busquem, que procurem em cada um dos seus alunos quais conceitos, na verdade, já foram elaborados por eles, que estão ali, naquele momento, presentes na sala de aula. Só assim, então, o professor poderá inserir novos conteúdos àquilo que os alunos já conhecem. O segundo caminho, então, a ser percorrido pelo professor é o da identificação dos elementos subsunsores. Os elementos subsunsores, como vimos, são justamente as ferramentas utilizadas ou os recursos utilizados pelo professor para dar base ao seu processo pedagógico. A identificação dos elementos subsunsores auxiliam também os professores a realizar o diagnóstico sobre os conhecimentos prévios dos alunos. Falar em diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos é também falar em, na sala de aula, propor atividades diferenciadas, lembrando que somente desta forma os professores poderão capturar ou conhecer aquilo que os alunos já construíram como conhecimento também. Isso nos leva à última dica dada por Ausubel aos professores: a observação do ensino a partir dos recursos variados na sala de aula. É a utilização de recursos variados, de diferentes estratégias de ensino e da apresentação de um mesmo conteúdo ou de um mesmo problema de maneiras diferenciadas que levam o aluno a estruturar ou reestruturar seus processos mentais e suas estruturas cognitivas. É sob estas bases que a aprendizagem vai se formando, segundo nos propõe David Ausubel. Vamos agora assistir ao quadro Caleidoscópio. Compreender é muito mais difícil do que memorizar. O aprendizado é resultado da compreensão. A aprendizagem significativa leva em consideração todos os conhecimentos que o aluno possui. O material didático trabalha com significados que são interpretados pelos alunos em função dos seus conhecimentos anteriores. Quando novos conhecimentos interagem com conhecimentos anteriores, temos a aprendizagem. O processo de significação da realidade também é conhecido como ancoragem. A aprendizagem ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Sem âncoras, o aluno não encontra significados e não relaciona o novo conhecimento às suas experiências de vida. Quando não compreende, o aluno busca outras alternativas, como decorar, colar, copiar do colega. A base dessa questão é o cognitivismo. A aprendizagem significativa só faz sentido dentro do pensamento cognitivo. Isso significa a organização do conhecimento, processamento da informação, estilos de pensamento, comportamento individual e em grupo. Ao ensinar, o pensamento organizado do professor leva o aluno a associar todo o conhecimento com suas experiências. Sempre que for possível construir uma ponte entre o mundo interno e o externo, haverá aprendizado. Qualquer pessoa instruída pode entender a ciência, pois a ciência é cheia de conceitos lógicos aplicáveis no nosso dia a dia, ou seja, cheia de âncoras. Trago hoje como indicação de estudo para vocês 3 livros sobre a teoria de David Ausubel:
O primeiro é o intitulado Psicologia Educacional, escrito pelo próprio David Ausubel e colaboradores, e editado pela editora Interamericana. O segundo é o intitulado Ensino e Aprendizagem, Enfoques Teóricos, escrito por Marco Antônio Moreira e editado pela editora Moraes. A terceira dica de estudo é o livro Aprendizagem Significativa, a teoria de David Ausubel, escrito por Elci F. Salzano Mazzini e Marco Antônio Moreira, e editado pela editora Centauro. Então, para todos vocês, bons estudos! Na aula de hoje, conhecemos a aprendizagem significativa. Um tipo de aprendizagem pautado na reorganização das estruturas mentais, a partir da ligação de um conhecimento anterior a um novo conhecimento. Falamos sobre os elementos facilitadores da aprendizagem. E vimos que, segundo David Ausubel, existem alguns elementos subsunsores que dão base para a construção do conhecimento dos alunos. E vimos o papel do professor neste processo. Compreendemos, segundo nos diz David Ausubel, que o professor é aquele que deve buscar nos seus alunos aquilo que eles já trazem de conhecimento para a sala de aula, também trabalhando este conhecimento como ferramenta para os novos conhecimentos a serem adquiridos. Bons estudos!